Se eu te dissesse que existe um confronto na natureza, e se acontecesse de verdade, seria mais épico do que qualquer luta de filme, você acreditaria? Elefante contra rinoceronte. 2 toneladas contra 2,5 toneladas. Chifre contra presas. Força bruta contra pura massa. Mas aqui vai o detalhe que quase ninguém percebe. A verdadeira batalha entre esses gigantes não é só física, é social, estratégica e até psicológica. Antes de imaginar quem venceria em um combate direto, você precisa entender uma coisa. Elefantes e rinocerontes são o resultado de milhões de anos de evolução para viver em ambientes parecidos, mas com estilos de vida completamente diferentes. E isso muda tudo. Então, enquanto você tenta decidir mentalmente quem sairia vivo desse confronto, eu vou te mostrar por que a resposta é muito mais complexa do que parece. Vamos começar pela pergunta que todo mundo faz. Quem é mais forte, o elefante ou o rinoceronte? Parece simples, mas não é. E no meio dessa comparação, você vai descobrir detalhes sobre o comportamento social desses animais que explicam por que, na prática, esse duelo quase nunca acontece da forma que você imagina. Quando alguém fala em força animal, geralmente pensa em leões, tigres, tubarões, mas elefantes e rinocerontes brincam em outra categoria. Um elefante africano macho pode passar de 6 toneladas, 6.000 quilos andando tranquilamente como se não pesasse nada. Já um rinoceronte branco macho pode chegar a 2,5 toneladas, às vezes mais. Em termos de peso, o elefante leva uma vantagem absurda. Mas a força não é só peso. A pergunta é, como essa força é usada? O elefante tem algo que o rinoceronte não tem. A tromba. Parece até injusto. A tromba combina força, precisão e inteligência. Um elefante consegue arrancar uma árvore do chão, mas também consegue pegar uma moeda do chão com a mesma tromba. Isso é como se você tivesse um guindaste e uma mão humana ao mesmo tempo no seu rosto. Já o rinoceronte não tem essa versatilidade. O poder dele está concentrado em outra arma, o chifre. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. O chifre do rinoceronte não é um osso. Não é como o chifre de uma vaca. Ele é feito de queratina, a mesma proteína das nossas unhas e cabelos, mas compactada em camadas tão densas que vira uma espécie de lança biológica. E essa lança está apoiada em um corpo construído para impacto. As pernas do rinoceronte são curtas e musculosas. O pescoço é grosso, o peito é largo. Ele foi desenhado para correr reto e bater. Então, de um lado você tem um tanque de guerra articulado, que é o elefante, presas de marfim e uma tromba multifuncional. Do outro, você tem um carro de corrida blindado com uma lança na frente, que é o rinoceronte. Mas isso ainda não responde quem é mais forte. A força bruta do elefante é maior, sem dúvida. Ele derruba árvores, vira carros, levanta troncos imensos. Só que a força aplicada em um ponto e um impacto concentrado é onde o rinoceronte brilha. A carga de um rinoceronte pode ser fatal, até contra animais muito maiores do que ele. Agora, pensa comigo, se esses dois se encontrarem frente a frente, qual força realmente importa? A força máxima ou a força bem aplicada? Segura essa pergunta porque a resposta depende de algo que muita gente esquece: o comportamento social. Talvez você pense que, por serem gigantes, elefantes e rinocerontes vivem sozinhos, isolados. Mas é aí que as primeiras diferenças aparecem de forma gritante. O elefante é altamente social, em especial as fêmeas, que vivem em grupos liderados por uma matriarca. É como se fosse uma grande família comandada pela avó mais experiente. Ela lembra rotas de água, alimentos, perigos. A inteligência e a memória do elefante não são mito. Ele realmente lembra faces, vozes, cheiros, inclusive de humanos. Já o rinoceronte é muito mais solitário. Alguns vivem em pequenos grupos, principalmente fêmeas com filhotes, mas em geral, os machos adultos são territorialistas. Eles marcam território com urina, fezes, arranhões no chão. O macho dominante tolera fêmeas em seu território, mas entra em brigas sérias com outros machos. Então, enquanto o elefante joga em time, o rinoceronte é mais jogador solo. Agora pensa como isso afeta um possível confronto. Um rinoceronte bravo é um problema. Um elefante bravíssimo, cercado por outros elefantes, é uma catástrofe em movimento. Isso cria um tipo diferente de confiança. O elefante, por ter cérebro gigante e uma vida social complexa, muitas vezes evita conflitos desnecessários. Já o rinoceronte é conhecido por ser mais impulsivo. Ele pode atacar um carro, uma árvore, até uma pedra,
se achar que é ameaça. Se você ainda está aqui, prepara porque agora entra uma das partes mais curiosas dessa história. Em áreas onde elefantes e rinocerontes vivem juntos, como certas partes da África, quem você acha que manda mais na paisagem, no espaço físico? Se você respondeu o rinoceronte por causa da agressividade, não é bem assim. Estudos mostram que elefantes são engenheiros do ecossistema. Eles derrubam árvores, abrem caminhos, criam clareiras. Com isso, mudam o ambiente inteiro, o que afeta muito mais o rinoceronte do que o contrário. E aí acontece algo interessante. Em várias regiões, quando elefantes estão presentes, rinocerontes tendem a evitar conflitos diretos. Em muitos encontros gravados, o rinoceronte recua quando percebe que o elefante está determinado. Por quê? Porque, no fundo, mesmo sendo bravo, o rinoceronte parece reconhecer a superioridade física do elefante. Mas calma, isso não quer dizer que o rinoceronte é covarde ou fraco. Significa que, para ele, um conflito com um elefante pode ser simplesmente um péssimo negócio. Agora, vamos imaginar uma situação extrema. Um rinoceronte macho dominante. No auge da sua força, encontra um elefante macho solitário, também dominante, em época de cio, aquele período chamado must, em que o elefante macho fica extremamente agressivo. Você consegue imaginar o clima? Dois gigantes, dois tanques de guerra. Nenhum dos dois disposto a recuar. O rinoceronte depende da carga. Ele abaixa a cabeça, alinha o chifre e avança. A estratégia é simples: chegar rápido, atingir um ponto vital, arrebentar e recuar se necessário. O elefante, por outro lado, tem mais opções. Ele pode usar a tromba para deslocar, levantar ou derrubar o oponente. Pode usar as presas para enfiar de lado, pode simplesmente empurrar com o peso do corpo. A grande diferença é que o elefante é mais alto. Ele literalmente vê o rinoceronte de cima. Em muitos confrontos registrados, o elefante consegue pegar o rinoceronte de lado, levantá-lo parcialmente e jogá-lo no chão. É brutal. E quando um animal de 2 toneladas cai de lado, qualquer machucado sério pode ser fatal. Um osso quebrado, uma hemorragia interna, um ferimento profundo. O rinoceronte, apesar de blindado, não foi feito para aguentar um trator de 6 toneladas em cima dele. Se você ainda está comigo, agora vem um detalhe que muda toda essa discussão. O comportamento social do elefante influencia até na forma como ele reage ao medo, ao estresse, ao perigo. Elefantes têm rituais de luto. Eles tocam o corpo de elefantes mortos. Parecem reconhecer restos antigos de familiares. E alguns pesquisadores acreditam que elefantes podem desenvolver traumas profundos, inclusive por ações humanas, como caça e destruição de habitat. Por que isso importa aqui? Porque um animal capaz de lembrar, de aprender com o passado, é um animal que ajusta seu comportamento futuro. Ele sabe o custo de um conflito. Já o rinoceronte, por mais que seja inteligente à sua maneira, não tem esse mesmo nível de complexidade social. Ele reage mais pelo instinto imediato. Vê ameaça, ataca ou foge. Isso faz com que ele possa entrar em situações perigosas com mais facilidade. Agora, deixa eu te perguntar. Em uma savana africana de verdade, no mundo real, você acha que esses dois gigantes ficam se enfrentando o tempo todo, como se fosse uma arena de gladiadores? Não. A verdade é que a natureza é muito mais eficiente que um filme de ação. Conflitos sérios são caros. Podem gerar feridas, perda de energia, até morte. Então, a maior parte do tempo, elefantes e rinocerontes simplesmente se evitam. Um se afasta, o outro muda de direção. Áreas com comida e água são grandes o bastante para que os dois coexistam sem guerra constante. Mas agora vem um ponto que quase ninguém discute: o impacto da presença humana nessa relação. Quando o ser humano entra na jogada, derruba florestas, desloca manadas, caça animais, altera rotas, quem se adapta melhor? O elefante, com sua vida social complexa e sua memória, ou o rinoceronte, com seu comportamento mais territorialista? Em muitos lugares, rinocerontes sofreram uma verdadeira chacina por causa do chifre. Mitos culturais, crenças sem base científica, transformaram esse chifre, feito da mesma coisa que a unha da sua mão, em algo de altíssimo valor. Resultado: rinocerontes foram perseguidos sem descanso. Muitos foram mortos sob o olhar de outros animais, incluindo elefantes. E isso muda o comportamento de todos no ambiente. Elefantes também foram, e ainda são caçados, especialmente por causa do marfim das presas. Só que, pela estrutura social,
Alguns grupos de elefantes aprenderam a evitar certas áreas, reconhecer sinais humanos, até reagir agressivamente quando percebem perigo. Há relatos de elefantes atacando vilas, carros, pessoas, não porque são naturalmente maus, mas porque provavelmente associam a presença humana à dor, à perda, ao trauma. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa conexão. Um animal com vida social mais rica, como o elefante, sente mais os impactos emocionais da destruição do seu mundo. Um animal mais solitário e territorial, como o rinoceronte, sente mais diretamente a redução do espaço e a pressão da caça. E adivinha, isso influencia quem encontra quem, onde e com que frequência. É como se nós, humanos, estivéssemos mexendo no tabuleiro onde elefantes e rinocerontes sempre coexistiram, e forçando encontros que talvez não fossem tão comuns antes. Voltando à comparação de força, imagina agora não só o corpo, mas a mente desses animais. Elefantes têm um dos maiores cérebros terrestres. Eles reconhecem a si mesmos no espelho, lembram de pessoas, resolvem problemas, usam ferramentas simples. A tromba, de novo, volta a ser um símbolo dessa inteligência prática. Com ela, eles exploram o mundo com uma sensibilidade que mistura tato, cheiro e força. Rinocerontes, por outro lado, têm visão fraca, mas compensam com olfato e audição muito bons. Isso interfere diretamente em seu comportamento. Como não enxergam tão bem, podem se assustar com mais facilidade, reagir por impulso, atacar algo que talvez não fosse uma ameaça real. Esse temperamento explosivo é famoso, mas ele tem uma origem fisiológica. Não é que o rinoceronte seja um vilão, ele simplesmente vê o mundo de uma forma mais limitada e responde de forma mais direta. Agora, considera o seguinte: em um possível confronto, quem tem vantagem, mentalmente falando? O animal que enxerga melhor, que analisa a situação e conhece rotas de fuga, que vive em grupo e pode contar com apoio? Ou o animal que vê pior, mas que é extremamente objetivo, forte, rápido em linha reta e equipado com uma lança natural? É como comparar um lutador de artes marciais completo com um corredor de 100 metros com um escudo e uma lança. Em um ambiente certo, a lança ganha. Em outro, a estratégia domina. Se você ainda está comigo, aqui vem a virada que conecta tudo isso. A grande disputa entre elefantes e rinocerontes, no fundo, não é entre eles. É entre o modo de vida de cada um. O elefante é o símbolo da sociedade complexa, da cooperação, da memória coletiva. O rinoceronte é o símbolo da força concentrada, do território, da resistência individual. Quando o ambiente está equilibrado, há espaço para os dois. Mas quando o ambiente entra em colapso, quando as áreas se reduzem, a água escasseia, a presença humana aumenta, essas diferenças se tornam cruciais. Por exemplo, em reservas muito pequenas, onde o território é limitado, o número de encontros entre grandes herbívoros aumenta. E aí começam a surgir situações que antes eram raras. Elefantes atacando rinocerontes jovens, rinocerontes se envolvendo em disputas mais frequentes, comportamentos agressivos anormais. Já houve casos documentados de elefantes matando rinocerontes em algumas áreas, possivelmente por desequilíbrio social após caças intensas e remoção de indivíduos adultos experientes. Isso levanta uma pergunta incômoda. Quando a gente tenta descobrir quem venceria em uma luta, será que estamos ignorando o fato de que quem está causando as verdadeiras batalhas é o ser humano? A natureza não torce para elefante ou rinoceronte, mas nós estamos mudando as regras desse jogo o tempo todo. Tá, mas agora você quer uma resposta mais direta. Em um confronto 1 contra 1, em espaço aberto, quem teria mais chance? Considerando tudo: tamanho, força, comportamento, armas naturais, capacidade de manobra. Em teoria, o elefante tem vantagem clara. A massa maior, a altura, as presas, a tromba e o cérebro mais avançado fazem com que ele, se estiver decidido a lutar, consiga neutralizar o rinoceronte. A maioria dos registros de conflitos reais em que houve luta séria termina com o rinoceronte ferido ou morto e o elefante relativamente ileso. Mas segura essa última reviravolta. O rinoceronte não é, nem de longe, um alvo fácil. Em ambientes com vegetação mais densa, com visibilidade limitada, um rinoceronte pode surpreender, atacar de lado, atingir pernas, barriga. Um impacto forte e bem colocado pode causar danos sérios, até em um elefante. E lembre, um elefante com perna machucada pode ter sua vida destruída.
Ele depende de longas caminhadas, de se mover com o grupo. Então, a possibilidade de um rinoceronte virar o jogo existe, principalmente em certas condições de terreno e surpresa. Você ainda está aqui? Agora vem a revelação mais importante de todas. A verdadeira comparação entre eles não é sobre quem venceria em uma luta, mas sobre qual estilo de vida é mais vulnerável ao futuro que nós estamos criando. Elefantes com sua inteligência social sofrem demais quando suas rotas são cortadas, suas matriarcas morrem, suas tradições de migração se perdem. Rinocerontes, com sua dependência de territórios definidos e seu chifre tão cobiçado, sofrem com cercas, caçadores, tráfico ilegal. No fim, quando a gente coloca elefante versus rinoceronte, parece um duelo de monstros. Mas, na verdade, são dois gigantes delicados, cada um ao seu modo, presos em um mundo que está mudando rápido demais. A força deles impressiona, mas a fragilidade deles assusta. Porque agora, quem está decidindo o futuro desses dois não são eles, somos nós. Então, se você chegou até aqui, deixa eu te fazer 3 perguntas diretas. Depois de tudo isso, você ainda acha que a grande questão é apenas quem venceria em um X1? Você vê como o comportamento social deles, a forma como vivem em grupo ou sozinhos, influencia não só uma possível luta, mas a própria sobrevivência? E mais importante, você percebe que, no fundo, a pergunta certa talvez seja outra: será que eles vão conseguir continuar existindo para que essa comparação faça sentido? Se esse tipo de reflexão te fez enxergar elefantes e rinocerontes de um jeito diferente, você já sabe o que fazer. Deixa o like para esse conteúdo chegar a mais gente. Comenta qual lado você teria escolhido no começo do vídeo e se sua opinião mudou depois de entender o lado social e comportamental desses gigantes. Se quiser se aprofundar ainda mais na vida secreta dos animais mais poderosos do planeta, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar comparando força física, inteligência e comportamento social de formas que quase ninguém mostra. No fim das contas, a verdadeira batalha não é elefante contra rinoceronte, é conhecimento contra ignorância. E toda vez que você aprende mais sobre esses animais, é um pequeno golpe a favor deles nessa luta invisível pela sobrevivência.